a discussão do crescimento do planejamento urbano da cidade, todas as questões que envolvem fiscalização, a forma como a gente organiza a sociedade através das suas representações no uso dos espaços em cada uma das suas ocupações. Essas questões foram colocadas muito além dessas primeiras diretrizes na Conferência Municipal da Cidade. O instrumento do Estatuto das Cidades, criado a partir do Ministério das Cidades, criou reuniões a cada 3 anos no município, em cada um dos municípios, para discutir e atualizar metas de curto, médio e longo prazo. Boa parte delas que dependem do poder público municipal e outras que dependem também da sociedade organizada. Para discutir a reunião e os temas que foram suscitados na Conferência Municipal, que foi realizada agora aqui em Bauru, nós convidamos 2 arquitetas e urbanistas que estão lidando com as questões urbanas da cidade já há um bom tempo na Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, e também na Secretaria Municipal do Planejamento, a CEPLAN. São a Ellen Beatriz e a Natasha Lamônica Moinhos. A gente conversou sobre lei de zoneamento aqui, que é uma das questões que estão mais adiantadas do ponto de vista legislativo, de um lado, e só essa discussão já suscitou uma série de demandas. Vou começar primeiro por um sentimento para transferir para as pessoas, que eu acho que a gente tem que olhar para ele e ia sugerir revisar ele para frente, de uma certa frustração com esse instrumento da Conferência Municipal da Cidade. Tentar olhar o lado positivo dessa questão, se vocês concordarem, é lógico, fiquem à vontade, de que é a hora da gente olhar para essas questões todas que estão paradas e não ficar só no desânimo, ver oportunidades de resolução aqui. A conferência, ela é um instrumento de empoderamento, né, da população sobre as questões públicas que estão acontecendo. Então, existe lá a frustração, os problemas que foram levantados, mas de uma certa forma eles estão sendo abertos agora, né? Então, está sendo divulgado a verdadeira realidade da prefeitura, de como as coisas funcionam, o que precisa fazer e dando oportunidade da comunidade fazer propostas. Mostrando, né, que a gente também está se importando com a situação toda, né, levando como que a gente não consegue trabalhar, o porquê que a gente não consegue trabalhar. Então foi bacana também de fazer essa troca com a comunidade, de levar para eles o que a gente tem em mãos, né, para que eles também possam, de repente, né, ir brigar e a luta aí com a gente. Tem 2 questões aí, então, para trocar com a comunidade. A comunidade vai, através dos seus organismos, os representantes de classe, as associações de moradores, diz, olha, por que não andou tal projeto? O poder público está dividindo, através de seus técnicos, com a comunidade, falando, olha, uma das questões aqui, a Secretaria Municipal de Planejamento, a demanda antiga nossa, sem ter um setor só para pensar e planejar a cidade, o tal do Instituto de Planejamento não avança. E daí a gente fica pensando também que existe essa necessidade do Instituto, um lugar que vai ser focado no planejamento, na elaboração de legislação, de planos e projetos, mas que ele também não pode simplesmente começar sem que a gente tenha um respaldo técnico, geoprocessamento, os materiais necessários para que a gente possa planejar, porque hoje a gente está assim, fazendo na unha o que dá com o que tem. E o Instituto de Planejamento, ele não pode ser assim. Eu entendo que sim, teria que ser realmente uma revolução no planejamento urbano da cidade, que está muito decadente, muito atrasado. Nós não temos plano de mobilidade. Nós não conseguimos finalizar a lei de zoneamento. A gente precisa terminar em 2 anos a revisão do plano diretor, que nós nem começamos. E assim, o material, o respaldo técnico que a gente tem é nenhum. A gente precisa caçar as coisas, né? Então eu vejo que é hora do município investir no planejamento. E de algumas questões que não avançaram, Ellen, vocês que lidam na vida orgânica interna do poder público, mas para as pessoas que estão aqui, que são os munícipes, entenderem como funciona, você tem o plano diretor, por exemplo, instalado em 96 do município, uma revisão lá em 2008, Sim. que eu acompanhei de perto os 2 períodos, e eu via falar, por exemplo, em ferramentas de geoprocessamento que estavam lá no DAI, mas estavam dispersos, o cadastro imobiliário fiscal, para quem não sabe, todas as localizações de terrenos, de quem são proprietários, também não eram conhecidos, e os mapas. É essa mesma realidade? Continua da mesma maneira, né? O DAI hoje tem um geoprocessamento, mas que mesmo a base que eles utilizam não é mais a mesma base que a prefeitura utiliza, que a nossa é mais atual. Então se atualizou a base, né, do mapa, mas não georreferenciou esse mapa.
E o cadastro também ainda não está, como a gente não tem o georreferenciamento, né? Então ele também não está linkado com todas as informações. O que acontece é que a gente tem diversos mapas e essas informações não estão integradas. Então cada técnico da prefeitura tem um tipo de informação que às vezes nem sabe que o outro tem, às vezes está produzindo a mesma informação, a gente perde, né? Se perde a informação. Em áreas diferentes do governo. Sim, exatamente. Tem dois exemplos aqui, uma da Secretaria do Meio Ambiente, um do Planejamento, que a Ellen também passou por lá, falando já o DAE aqui, de tanto você andar atrás de informação, você vai percebendo isso no dia a dia também. E isso, é claro, dificulta uma série de questões para poder organizar e colocando isso. A gente já falou sobre a importância do Instituto de Planejamento aqui, mas para quem não conhece a realidade da CEPLAN, ela tem uma área gigantesca, por exemplo, de atribuições de fiscalização, dividindo com o mesmo pessoal que teria que encaminhar projetos ou pensar essas questões que nós estamos falando aqui? Não, a gente tem um departamento bem operacional que é o DUS, que é o Departamento de Uso e Ocupação do Solo, que lá é onde são feitas as questões de fiscalização, aprovações de projetos residenciais e projetos que não são grandes empreendimentos, e também o cadastro da prefeitura, que é o cadastro imobiliário, que acaba trabalhando um pouco paralelo à Secretaria de Finanças. E nós temos o Departamento de Planejamento Urbano, onde são feitos os planos, os projetos, os orçamentos e as aprovações de grandes empreendimentos da cidade. A divisão de projetos da Secretaria de Planejamento, ela é extremamente sobrecarregada, porque ela faz os projetos de edifícios públicos da cidade. Então, todos os projetos de reforma, acessibilidade, projetos novos, projetos grandes, esses que nem o CEL, as escolas, as EMEIs, UPA, sai tudo de lá do mesmo núcleo. Então, assim, é um pessoal assim, extremamente sobrecarregado. Fora a equipe de engenheiros que faz os orçamentos da Secretaria de Obras e da CEPLAN. Então, assim, é um pessoal que não tem como ter mais trabalho do que tem. Então, não dá para pegar esse núcleo e falar, olha, vocês precisam fazer um plano de mobilidade, ou vocês precisam fazer uma lei de zoneamento. Então, acabou ficando que eu e a Ellen, a gente está trabalhando mais com essa questão de planejamento, de pesquisa, de legislação, tudo, mas ao mesmo tempo a gente também tem outras obrigações. Por exemplo, a minha seção é de sistema viário, então eu também tenho todas as questões de sistema viário que vêm para mim e preciso resolver. Tem outros grupos de trabalho que a gente tem que participar, porque também não dá para abandonar. Então é assim que a CEPLAN funciona hoje. E a Ellen também, na SEMA, ela tem uma questão de planejamento urbano muito forte, né? Sim. Questão dos parques lineares, agora eles estão trabalhando junto com a promotoria pública. Então, assim, é muito serviço e muito mal setorizado, muito mal dividido, né? Todo mundo tem que fazer tudo porque tem muita coisa. Então... Uma questão que foi colocada lá na conferência, entre essas questões da criação do Instituto de Planejamento ou de uma estrutura específica, chame o nome que quer se dar, com carreiras específicas para pensar o planejamento da cidade e só cuidar dessa função separado, e assistência técnica para fazer projetos, Ellen. Tem uma série de demandas que a gente fala dos projetos no dia a dia, mas assistência técnica especializada para poder dar vazão a essas questões internas? Eu acredito que é também assistência técnica para fornecer, para dar os subsídios também para a gente trabalhar com as informações da cidade. Hoje a gente faz um planejamento, a gente está propondo o zoneamento, mas a gente não tem um mapa atualizado, por exemplo, de uso e ocupação do solo da cidade. Então a assistência técnica também vem nesse sentido de nos subsidiar para os trabalhos, né? E além disso também, às vezes, de repente, para um projeto, não sei se terceirização seria um caso, mas a questão é que a gente tem toda essa distribuição de trabalhos, né, de projetos, então a assistência técnica ela viria em vários lugares, assim, para realmente auxiliar nos trabalhos. Eu sinto sem necessidade de uma assistência técnica geral. Até porque se você pega uma empresa que está já no mercado trabalhando com planejamento urbano e começa a conversar, eles falam, olha, pequenas cidades estão fazendo dessa forma, grandes cidades implantaram aquilo outro, em Minas Gerais está acontecendo isso. E como que nós, né, aqui no nosso pequeno mundo, vamos ter acesso a esse tanto de informações e ideias novas que o Brasil inteiro e o mundo está fazendo e que dá para a gente implantar, só que para a gente chegar nesse nível de conhecimento
né, sozinhos, sem essa ajuda especializada mesmo, profissional de planejamento urbano, eu acredito que a gente vai demorar muitos anos para se especializar. Para citar da lista de medidas de curto prazo que acabaram saindo e já estão sendo efetivadas com todas as dificuldades naturais do meio, tem um Conselho dos Municípios, que foi regulamentado, com empurra ou não, mas ele saiu do papel e está aqui, está presente em todas as reuniões, inclusive a gente está gravando aqui no dia anterior, estavam presentes em uma discussão específica da cidade sobre o uso de recursos na área de saneamento. O Conselho de Planejamento é um exemplo de uma comunidade que realmente se empoderou da administração e trabalharam em cima da legislação própria deles, das atribuições deles, fizeram um regimento muito bem feito e eles estão assim firmes e fortes. Eu até me admiro por serem todos voluntários, o tanto de reuniões, né, que nem eles estão sempre na Câmara, mas eles estão sempre na CEPLAN e eles estão sempre nas reuniões deles mesmos, né? E a gente até vê que como eles puxaram muito para si as informações e também é um conselho deliberativo, eles estão super sobrecarregados também. Você vê que o pessoal às vezes reclama que está cansado, é muita reunião, mas está todo mundo lá trabalhando. Eu acho que é um bom exemplo da comunidade realmente entrar ali no eixo e querer participar. Entre as várias frentes aqui, vou pegar algumas para conversar, porque senão dariam várias entrevistas relacionadas à amplitude das temáticas da Conferência Municipal da cidade. Pegar o meio ambiente lá, por exemplo. Tem a criação dos parques lineares, que estão previstos lá no plano diretor, revisados. Sim. Tem um trabalho que eu comentei aqui fora do ar, da fixação de corredores ecológicos, não que eles não existam a olho nu, mas de sistematização deles. Decretos do prefeito falando de parques naturais, para poder ir delimitando onde as questões andam ou não. E, de um outro lado, por exemplo, a falta de plano de manejo do Batalha, que andou do Água Parada, para poder discutir depois se há possibilidade em algum trecho para flexibilização, a união disso com outras legislações como as ICs, por exemplo. São uma série de ações, por exemplo, que estão intercaladas e são interseccionadas aí? Sim, elas estão intercaladas porque hoje você não consegue mais pensar a cidade crescendo sem prever o meio ambiente, né, integrado na cidade toda. Então você tem os corredores biológicos, eles existem, mas hoje a gente tem uma mata invasora, então ela tem que ser arrancada, tem que ser substituída. Então a gente tem um problema sim ambiental ali colocado. Eles também não estão conectados, eles dão a possibilidade de uma conexão de calçadas e ciclovias, um transporte realmente ativo, né, para a cidade, também não está implantado. Então você tem toda essa questão assim andando, né, toda essa necessidade do plano realmente dos parques lineares, porque ele vai trazer muito mais benefícios para a cidade, né, a questão do respiro, a questão dos corredores ecológicos para viabilizar a fauna, né, e a flora na cidade. E aí você tem a questão das APAs também, que hoje a gente fala de uma revisão urbanística, né, legislativa, porque a gente tem que realmente buscar os mecanismos, né? Realmente vai ter trechos que eles podem ser ocupados. No momento que foi criado o plano de manejo da água parada, o plano diretor dizia que não podia ser ocupado e ele simplesmente obedeceu ao plano diretor, né, que dava uma instrução, uma normativa maior, e ele foi na mesma linha. Okay. E hoje a gente vê que precisa realmente, eu não diria abrir completamente, mas realmente identificar os trechos que poderão ser ocupados, né? Eu acredito que a gente se sentar para discutir, isso é possível, e estabelecer também as formas como isso será ocupado. Então, de repente, para que você consiga fazer uma ocupação de maneira sustentável, tem que ter tratamento de esgoto, de repente eu tenho que prever algum tipo de drenagem, né, de pluvial, algum tratamento dessas águas, lotes captação, lotes maiores, permeabilidade de solo. Eu tenho vários mecanismos onde eu possa realmente estabelecer que ali pode crescer, mas de maneira sustentável, né, porque a gente tem que preservar a nossa água. Claro. Fica a ideia anterior das outras conferências de que a legislação do jeito que estava não podia nada, por uma questão natural. Aí a pressão natural da ocupação urbana e de empreendedorismo por causa dos nossos limites físicos aqui, que estão muito perto, a olho nu, das cidades vizinhas. E essas áreas onde é possível discutir de forma equilibrada a ocupação. Acabou entrando nas conferências, por exemplo, né, as mesas são distintas, plano de manejo, avançar, revisar, tal questão. Essas questões, na visão de vocês, entrou? Entrou para o meio ambiente e entrou para o desenvolvimento econômico. Só que, assim, uma coisa que eu e a Ellen, a gente tem insistido muito com o governo é que
a gente entende que existe a necessidade da expansão urbana, né? A gente encostou nas APAs. A nossa APA, que está mais assim, fácil de ser ocupada ali, pelo menos um pequeno trecho que já é mais visível, que está no limite do perímetro, é a água parada, mas o plano diretor ele realmente não permite. O plano diretor ele não é congelado, ele pode ser alterado, mas o Estatuto da Cidade, ele tem, e a Constituição também, né, tem a questão da participação popular e tem normas para se fazer isso. Então não adianta a gente querer fazer uma audiência pública e falar, a APA pode ser ocupada. Sim. Tem que envolver o CONDEMA, que a gente tem um Conselho de Defesa do Meio Ambiente, é obrigatória a participação dele. A gente precisa reunir a comunidade ambiental para fazer esse projeto, esse estudo. A APA não pode ser ocupada como é hoje o território urbano de hoje, ocupado com um lote de 5 por 25. É uma área de preservação ambiental. E outra coisa que a gente vai ter condições especiais, eventualmente. Sim, de exatamente, ocupação. ela pode ser ocupada, mas assim, de maneira sustentável. E a gente tem que criar esses parâmetros. Eu estou tentando dizer para as pessoas que não acompanham o dia a dia que tem um avanço em relação à água parada. Primeiro é a ideia genérica de que é possível discutir em alguns pontos a flexibilização. O segundo é que tem já uma ação específica, já tem o plano de manejo. Sem ele, não há como se começar. Exatamente. Agora, os eventuais interesses têm que ser levados ao poder público para poder acionar esses outros organismos. Exatamente. Tem que ser criado um grupo de trabalho, estudar o plano de manejo, fazer o zoneamento dele para ocupação urbana, né, para loteamentos residenciais principalmente, compatibilizar o plano diretor com o plano de manejo, né? Então é toda uma revisão de legislação urbanística com participação dos setores, tanto urbanos, porque a gente está discutindo expansão urbana, quanto setores rurais, porque a gente está discutindo setores rurais. Quando envolve a questão da SEMA, vou pegando recortes aqui, capítulos, para a gente amarrar algumas sensações da cidade. Fala da natural proteção do Batalha, água de superfície. Só que eu coloquei uma questão disseminada lá que me parece óbvia, mas primeiro o plano de manejo só agora está sendo contratado, tem uma verba do fundo, já foi divulgado na imprensa, que finalmente a administração pública vai poder apresentar o inventário do que se tem de fauna e flora desses lugares. Bom, em pouco tempo, com o estudo em mãos, a visão da ocupação do Batalha no eixo, por exemplo, do Trevo da Ini, da Rondon até a divisa com Piratininga, o eixo de maior interesse imobiliário para empreendimentos de alto padrão hoje na cidade e nas suas encostas. Eu coloquei um segundo elemento ali, saber se qual que é a visão dele. Olha, além da questão da visão integrada, de lembrar uma questão óbvia, que nós dividimos o rio com Piratininga e Agudos. Ele tem duas margens. Se o equilíbrio, obviamente, das regras não for dos dois lados, você vai restringir de um lado e o outro vai fazer o que pode do outro lado. Ou seja, de acordo com esses outros municípios em relação à proteção efetiva. Hoje a gente tem uma legislação estadual, né, da APA do Batalha, depois nós temos uma municipal, né, aqui em Bauru, que protege também aquela região. A água interessa para Bauru, né, não interessa para Piratininga. Agudos, por exemplo, tem uma interpretação muito mais benevolente com a margem dele. Como eles não captam água, né, não é o mesmo interesse que nós, Bauru, temos com aquela região, lógico, isso é muito claro. Agora, nós temos que esperar o plano de manejo para realmente fazer essa identificação dessas áreas, mas eu, pessoalmente, não acredito que aquela área ela possa ser ocupada. Tá? Eu acredito que a gente tem que ir muito mais no sentido de trabalhar aí um diálogo com essas outras cidades, né, no sentido de tentar barrar também essa ocupação pelo lado de lá. Né, mas vamos supor, Piratininga, por exemplo, tem tratamento de esgoto. Né? Então, eu não sei até que ponto eles poderiam estar ocupando aquela região ou não, entendeu? A gente acho que cabe um estudo para identificar todas essas informações, trazer tudo isso na pauta, entendeu? Para a gente realmente entender. O lado de Bauru, eu realmente acho muito complicado a ocupação. É que eu conversei no sentido de tentar votar um outro avanço, por exemplo, com o Ministério Público, naturalmente, dos dois municípios, para falar para ele, olha, visão dele, se a lei for aplicada só desse lado da margem, a gente vai ver se ferrar, natural, só que a cidade acaba sendo prejudicada do mesmo jeito, não resolve. Se não tiver intervenção, então, para equilibrar essas questões dos dois lados, é óbvio, não adianta. É que a cidade mais penalizada, no caso, é Bauru, né? Sim, Se a gente perde a captação ali, o problema é de Bauru, não é de Piratininga. Uma outra questão, que já daria também um outro problema, mas para citar aqui, nesse sentido de
ver o que funcionou, o que não funcionou nas instâncias, o centro da cidade. Estavam lá na mesa que eu participei, representantes do Sincomércio, da CIB, estavam preocupados com o centro morto, a revitalização. Não é só lá e trocar as lâmpadas do calçadão, envolve uma série de questões. O que já deu para vocês sentirem, inclusive das reuniões de zoneamento, em relação às preocupações com o centro, Natasha? Bom, primeira coisa que a gente ficou assim, muito contente de ver que foi uma premissa do governo federal para a conferência desse ano discutir as potencialidades econômicas do município. Porque sem a economia girando, sem geração de emprego e renda, não tem desenvolvimento urbano, né? E daí veio essa questão do centro, a questão dos camelôs e a questão das indústrias lá. E eu acho que a gente precisa criar incentivos fiscais, inclusive, para mobilizar o centro. Por exemplo, comércio noturno, comércio 24 horas. A gente tinha até 3, 4 anos atrás uma farmácia na esquina da 1º de agosto com a Virgílio Malta, que era 24 horas, uma das poucas, né, que a gente tinha, e a gente tinha uma na esquina da Duque de Caxias com a Rio Branco. As duas fecharam, né? Então a da Rio Branco já não é mais 24 horas e a da Virgílio Malta virou uma loja de roupas. Então, esse tipo de comércio, padarias 24, o centro da cidade, por exemplo, tem no quadrilátero dele 2 padarias. Uma na Rio Branco e a outra na Rio Branco também um pouco mais para baixo. Só a lá de baixo abre de domingo. Tem que mudar vetor de legislações como do IPTU, por exemplo, daí IPTU, relacionado ICMS, assim, o que ISS, assim, o que puder fazer. Porque a vantagem, o lucro da cidade com a revitalização do centro vai ser muito maior do que com a captação desse pequeno recurso de um lote, né? Que esses comércios eles são pequenos, mas o que eles geram de movimento e de segurança, principalmente noturna, para o centro é muito grande, né? Então eu acho que a gente precisa de incentivo. Tem a questão da habitação também, que está faltando hoje no centro, né? Hoje, cidades como São Paulo estão lá buscando políticas realmente de revitalizar alguns edifícios que estão abandonados, né? E trazer a moradia de volta. Ocupar residencialmente o centro. Se não tiver o sumiço, se não tiver pessoas morando, também não adianta que eu estimule todo o comércio a funcionar 24 horas, entendeu? Eu tenho que ter pessoas entrando e saindo. Foi comentado especificamente de um empreendimento residencial que tem na área da ferrovia ali, enfim, do lado, tem a estaçãozinha antiga, tem a questão histórica de patrimônio e tal. E foi só dito um elemento que você comentou aqui antes. Olha, é que o ponto central que eu guardei lá da situação, olha, tem empreendimento, interesse, o investidor, interessa para a cidade, só que tem que fazer pelos caminhos naturais, não com alteração específica de uma legislação, passando por cima dos instrumentos, que me parece foi o que gerou foi feito. Então, a paralisação específica. Esse empreendimento realmente houve uma alteração lá de legislação que daria um incentivo para ele ser construído. E aí tem uma ação de inconstitucionalidade em cima dela, mas não impede dele ser feito, que seria a isenção de área institucional. Porque também ele está lá no centro, numa área Pode onde ser usado um outro mecanismo. A gente tem oferta de área institucional lá, né? A gente tem escola, a gente já está consolidado, né? Então, acho que poderia se refazer essa lei, né, com a participação popular, de uma forma mais, né, como seguindo o Estatuto da Cidade. A estaçãozinha também, acho que faz parte dessa área, né? E eles estavam oferecendo no início, antes de ter a lei. Com a preservação, inclusive, da estaçãozinha. Mas aí eles podem entregar também essa estaçãozinha, né, como área institucional. Então... Esse empreendimento, assim, eu achei maravilhoso. Se, inclusive, a gente tivesse o Instituto, seria uma hora, assim, maravilhosa para a gente fazer uma operação urbana através dele, porque ele puxaria outros. Sim, né? sim. O fato de você ter um grande empreendedor lá, trazendo uma quantidade grande de pessoas para o local, automaticamente vai ter uma valorização lá, só que sem o planejamento, sem a operação urbana, daí pode sair coisas boas. É tamanha essa carência por iniciativas como essa, e quando vê o investidor tendo lógico, dentro do interesse daquilo que for de vetor do setor público, que foi tirado lá da mesa pedindo para que o poder público fizesse uma força-tarefa interna com as suas atribuições para poder, então chame esse empreendedor aqui e veja o que é preciso ajustar para andar, porque a gente não quer perder o investimento, tal a nossa carência. A gente não pode perder, eu não sei em que pé que ele está, mas assim... Não, ele não vendeu, ele... ainda vai tentar, né? Não, ele não vendeu, ele já deu tempo já. Não foi para frente. Não viabilizou. Não viabilizou. Mas é possível discutir a questão de alteração de legislação. A área ela está lá, a área ela é do Sindicato dos Ferroviários, ela foi dada como pagamento da dívida, né, da FEPASA lá. Então, acredito que ainda pode haver uma nova negociação. Tinha uma questão de tombamento também em cima dessa área que o CONDEFAT de São Paulo entendeu
a nossa necessidade de construir naquela área e retirou da área de tombamento esse pedacinho do empreendimento. Então, assim, hoje a área está liberada. Uma outra questão aí envolvendo o centro, essa de uma legislação ficou parada lá, mas para juntar, a gente pegou essa área do quadrilátero onde a gente está instalados aqui, a aplicação da lei, por exemplo, do IPTU progressivo, os empreendimentos que são reconhecidos a olho nu, que viraram símbolos, né, da nosso vazio urbano aqui, o Maxud, o edifício garagem aqui pertinho do prédio da Câmara, e esses instrumentos também não avançaram no tempo, não sei se acabaram virando debate paralelo lá na mesa. A gente colocou em debate e o que acontece com o IPTU progressivo? Ele foi regulamentado do plano diretor, a lei está vigente, mas ela não é aplicada por um único artigo, que é um artigo da lei que fala, essa lei se aplica da mesma forma por inteiro em todo o perímetro urbano. Não é possível. O IPTU progressivo, ele tem que ser progressivo. Então, você começa numa área pequena. Escolher zonas específicas primeiro, depois ir aplicando. É que os locais já estão mapeados pelo plano diretor, né? Então, daí, a hora que você coloca esse artigo, ele, na verdade, ele anula o plano diretor. Ele matou a lei, porque você, no nosso caso, assim, a gente teria que começar no centro, né? Pegar toda essa região que é o setor 1 do macrozoneamento e ir expandindo a cada 5 anos zonear a aplicação dele. O raio de 1 quilômetro. Fazer zoneamento da aplicação. Exatamente. Isso. Essa tem que ser... E é só isso que precisa ser também revista. Um caminho fácil de modificar a a área de aplicação é muito fácil. Uma outra questão que me veio aqui é a questão da necessidade de criar, porque eu sei que já gerou discussão lá com vocês, de chamadas ZICs expandidas, ZICs, Zonas de Indústria, Comércio e Serviços, pensando aqui, a gente tem um pouco de utopia na história, mas é bom ter utopia real, de que a Toyota que foi para Sorocaba, se ela precisasse vir em Bauru, ela só teria 500 metros ao longo do eixo das rodovias, que é o que interessa para esses grandes empreendimentos, por exemplo, mas nós não temos hoje bolsões específicos delimitados. O que vocês acham disso? É que precisa de uma revisão, na verdade, dessa metragem, né? Quando a gente começou a discussão do zoneamento, começaram a trazer propostas de 150 metros, que nós achamos que era pouco. Sim. Né? Porque 150 metros é um pouco mais de um quarteirão, dependendo do porte da empresa, ela não se instala. Mas também chegar de 500 metros e falar que precisa de mais, então nós acreditamos que já precisa de um mapeamento, a gente já precisa sentar, identificar as áreas onde a gente consegue ampliar esses 500 metros para, de repente, 1 quilômetro. Uma área de interesse específico, onde possa ser maior e as outras o que a gente não acha, o que a gente não concorda nunca é que ela deve extinguir alguns pontos, porque não tem cabimento você chegar numa cidade e se deparar com um muro de residências no meio da estrada, né? Então a gente entende que mesmo que seja 150, 250, 300 metros, que ela realmente esteja na estrada inteira para você bloquear também essa questão da casa no meio da estrada. Né, porque urbanisticamente isso, além de não ser esteticamente, né, bonito, ninguém gosta disso, também não é favorável que você tenha crianças morando à beira de uma estrada. No eixo marginal ali, no eixo dessas rodovias. Exatamente. De qualquer maneira, a empresa ela tem que estar instalada ali. Hoje a gente tem crise de água em São Paulo, a gente tem crise de água em várias cidades e a gente também pensa que daqui a 10 anos essas empresas podem estar procurando outros pontos. Né? Por que a gente não busca um desenvolvimento sustentável, guardando essas áreas para uma futura procura, entendeu? A gente não sabe o dia de amanhã. E daí, já linkando com uma proposta que estava na mesa do DAI e Secretaria de Obras, que era a mesa da infraestrutura urbana, a questão de que vai entrar agora, foi uma proposta e o DAI já está ciente que precisa fazer o projeto de distribuição da água, de reuso da ET para as empresas, porque ela está no eixo, ela está assim, num eixo para fazer adutora para ZICs. Então, assim, num futuro, quando a gente vai ter não sei quantos milhões de litros por segundo que a ET vai tratar, a gente vai devolver no final do processo. A gente vai poder distribuir gratuitamente para qualquer empresa, se a gente tiver adutora. E principalmente empresas de motores, empresas que faz carro, eles usam para resfriamento, faz resfriamento de motor. E eles precisam de água limpa, mas não potável. Pensando de um ASIC nessa região. Nessa região toda. Uma área de influência da estação de tratamento. Um distrito industrial. Com certeza. O eixo do aeroporto e o eixo da Rondon, dá para fazer também adutora para esses lados. Precisa fazer o projeto, né? Na verdade, a ET, ela pode distribuir água para muitas áreas. Tudo depende desse projeto específico de distribuição. Enquanto a prefeitura não
enfim, por uma série de razões dela, do tempo dela, não avança na questão das assistências técnicas especializadas que vocês comentaram aqui, esses projetos, na visão de vocês, eu sei que é decisão política, administrativa, mas seria o caso de pensar neles, de tão importante que eles são, Sim. de serem disparados já. Sim, agora. Essas mesas temáticas, elas precisam, né, a gente encaminhou esse e-mail, né, para todos os secretários, que foram ou presidentes de mesa ou que mandaram outros coordenadores para que transformem agora todas as propostas em processos e deem encaminhamento. Se é por licitação, que vá para a LOA agora, do fim do ano, né? Se vai fazer com o nosso recurso próprio, com os nossos técnicos, então que dê encaminhamento agora, porque são projetos que, se não começar agora, a hora que a ET estiver pronta, por exemplo, a gente não vai ter nem o projeto da adutora pronto. Não tenha dúvida. Eu sei que foi colocado também lá numa outra mesa, um dado importante, tem algumas posições que não são naturais, é bom ouvir a comunidade por causa disso, de algumas preocupações do que já está mais avançado, que é a discussão da lei de zoneamento. Mas, por exemplo, tem setores, em específico, por exemplo, ligados à universidade, que tem preocupação com a zona dinâmica aberta, acha que tem que ter uma zona dinâmica mista, por exemplo, aí pensando em manutenção dos atuais corredores de comércio e serviços naturais, aqueles que estão físicos no eixo dos bairros, o bairro acaba criando uma estrutura mais ou menos previsível numa rua principal e pensar em algumas restrições nas ruas que estão nas bordas dela, entrando para dentro dos bairros. Como é que vocês veem isso? Estava até conversando aqui antes sobre isso. Essa questão de você deixar o comércio, né, mas que ele seja assim, restrito a um lote, ele vai permear as residências, mas ninguém que queira realmente algo com muita visibilidade vai implantar no meio do bairro. Né? A gente entende também como algo bem natural que as pessoas que querem visibilidade no seu próprio negócio... Acho que eles têm medo das intervenções pontuais. Aquele que o cara... Como é que a lei vai tratar? Eu sei que aí a miúde é pontual, já estou usando essa expressão, mas o cidadão encontrou um bom negócio num terreno lá no meio de um bairro e aí ele comprou e ele vai colocar lá por outra natureza que não seja de visibilidade, por exemplo. Tem uma série de atividades que não são necessariamente nesse vetor de visibilidade, que não precisa estar perto do público. Então, mas aí ele tem que entrar dentro daquela listagem que a gente estava, né, o pessoal do DAP estava fazendo a lista do que realmente não é incômodo, né, a residência. Então, assim, desde que ele não gere incômodo, não tenha problema de... PJ, escritório de advocacia dentro Tranquilo, né? Isso daí não tem... Hoje acontece. Da casa hoje, por exemplo. Hoje já acontece, né? Tem muita coisa que já acontece na residência, né? Então, isso daí, na verdade, nós vamos só permitir que isso aconteça. Mas a ideia da zona dinâmica, pegando o outro lado aí da borracha para esticar ela, é de que ela está aberta. E essa é a sensação que ficou com as pessoas. Não é totalmente aberta, não. Ela tem lá uma lista de empreendimentos por CNAE, que é aquele código nacional que você tem para cada coisa. A padaria é isso, o pet shop é aquilo. Uma preocupação que eu vejo muito que é o negócio do bar. Então vou abrir um bar do lado da minha casa? Hoje a gente pode ter bar em qualquer lugar. Bar é C1. Que é ligado à residência. São definições de o que pode ser ocupado em cada espaço urbano. Hoje já pode e hoje não tem. Então a gente entende assim que a zona dinâmica ela não vai trazer muito o que não tem. Ela vai, primeiro, regularizar o que tem, que é muita coisa que está irregular, né? E ela também vai abrir novas possibilidades, principalmente para essa questão de economia criativa. A pessoa poder usar a casa dela como um comércio, como alguma coisa e poder gerar uma renda. Mas, assim, a gente não vê que existe essa necessidade louca, assim, de expansão. Nossa, a zona dinâmica vai... É que o brasileiro é criativo, né? Estou falando da questão de pensar a economia em casa, o cara põe aquela churrasqueira de alumínio na frente de casa... Vira um fumacê lá em cima da calçada e ele precisaria, a rigor, está vendendo refrigerante no bar, precisaria estar regulamentado. Então, essa é uma questão que está sendo levantada. Eu conversei bastante com os professores agora na conferência, que é um dos motivos que a gente vê a necessidade de assistência técnica também. Para dar essa segurança para nós que estamos elaborando a lei, junto com os professores, de uma discussão mais especializada, mais técnica, sabe? De gente que realmente entende e já viu isso acontecer. Reinventar a roda, olhar como outros que já estão experimentados fizeram. Porque nós temos essa vontade de desenvolver o município, de trazer geração de emprego e renda, mas também agora existe essa insegurança de pode não dar certo, entendeu? Então, assim, tem que ser uma legislação muito bem pensada, muito bem elaborada.
Teria uma série de temas aqui que a gente podia lidar, a gente tentou passar por alguns para vocês em casa terem uma dimensão, pelo menos, das questões, entre outras tantos, distritos industriais, perímetro urbano, que também foram debatidos, o plano de mobilidade urbana, o patrimônio público, preserva, não, por quê, quanto, como, isenção. Tem prédio caindo aqui, né, histórico aqui no centro da cidade, mas o fato é que o lado bom, então, que fica da conferência, com toda a ansiedade, é de suscitar que essas questões precisam ser discutidas porque as pessoas foram lá olhar e enxergar esse lado positivo. É isso? E até estava comentando com o pessoal da CEPLAN, eles, mas a gente é obrigado mesmo a fazer essa conferência? Primeiro, a gente é obrigado. Essa conferência, ela é uma obrigação do Ministério das Cidades. Mas outras conferências a gente pode fazer também. Então, assim, na minha opinião, a gente tinha que ter uma daqui a 1 ano e meio, municipal, para ver o que foram feitos com essas propostas dessa Conferência Nacional. E daqui 3 anos, com a do Ministério das Cidades, a gente já ter outras propostas, já ter vencido. Porque das 70 e poucas propostas que a gente aprovou, 99% são curto prazo, que são 3 anos. É um desespero, então, né? Daqui 3 anos a gente vai falar, viu, o que foi feito com os 3 anos para trás? Só que se ficar no esquecimento, né? Então acho que o município ele precisa também dar esse respaldo. Tomar conta disso e botar... Fazer mais conferências, né? Que a conferência ela é um mecanismo de gestão democrática. Então não precisa ser só essa do Ministério, podia ter todo ano, né? Tem um dado bom, né, que a sociedade foi lá com muita coisa para fazer ou não e disse o que não foi feito e reclamou do que não foi feito. E a gente recebe isso muito bem, porque a gente gosta e é lógico, é muito mais fácil trabalhar quando a gente sabe que a população precisa e quer. A gente conhece as demandas deles. Né? Legal, obrigado. A gente vai acompanhar naturalmente aqui. Alguns desses temas vão virar programas específicos. A gente citou, só para lembrar, que a lei de zoneamento, que a gente já fez um programa específico, vá lá no site da TV Câmara e veja só sobre a minuta da lei de zoneamento. Inclusive, a Natasha participou conosco com o secretário Antônio Grilo e os outros projetos que vão à medida da entrada deles aqui no processo legislativo. A gente vai convidando pessoas que estão mais ligadas a esses assuntos, cada um nas suas áreas específicas, para ir traduzindo ou levando informações para você em casa, para você participar. Até o nosso próximo encontro.